Oi gente, tudo bem? Eu sou Ana Lu e eu li O Arroz de Palma, do Francisco Azevedo. Esse livro foi publicado pela primeira vez em 2008. Essa edição que eu tenho aqui na mão é a 20ª, publicada pela editora Record. E eu tava lendo um pouquinho sobre esse livro e muita gente fala que ele é um livro desses, assim, eternos, que vão sendo republicados e republicados e republicados e ainda vão aí marcar presença na estante de muita gente. E agora que eu reparei que tá com barulho de obra aqui, eu tô com tudo fechado, mas eu ainda tô escutando. Eu espero que vocês não estejam e que dê tudo certo. Enfim, e eu comentei aqui, acho que até num vlog de leitura enquanto eu tava lendo esse livro e no fechamento, que eu tive aula na minha pós-graduação em produção editorial com a Luciana Vilas Boas, que é uma das maiores agentes literárias aqui do Brasil, e a Luciana é agente do Francisco. E durante a aula, né, ela recomendou pra gente 2 livros que eram de agenciados dela, um deles o livro da Marta Batalha, A Vida Invisível de Eurídice Gusmão, que eu rapidamente li e amei, e O Arroz de Palma, que era um livro que eu já tinha tido interesse antes e que eu fiquei com mais vontade depois da recomendação dela, mas que, enfim, tem livro que é uma lenda na nossa vida, né, que a gente sabe que a gente quer ler, mas que nunca vira prioridade. Eu confesso que essa capa sempre colaborou para que ele não virasse prioridade, porque eu acho essa capa muito, muito breguinha, mas assim, muito. Ela faz sentido com o livro, mas eu só acho ela brega mesmo. Então sempre que eu tava na livraria e eu olhava pra ele, eu tinha vontade, mas eu ficava com preguicinha. Até que esse ano, em julho, eu tava no interior, na casa da minha avó, por causa do casamento do meu primo, e uma tia me viu lendo e veio me recomendar esse livro. Falou que era um livro lindíssimo, que falava sobre família e que ela tinha vontade de dar de presente para todos os irmãos dela. E aí eu falei assim, acho que talvez esteja chegando a hora de eu ler, né? Alguns dias depois, essa mesma tia colocou no grupo da família um trecho desse livro, e como eu não tô no grupo da família, uma outra tia, o telefone sem fio, né, veio e me copiou o trecho. Eu falei assim, deve ser um trecho do Arroz de Palma, né, eu tô querendo ler. E aí essa minha tia me deu então de presente, e eu li, tipo, logo assim que chegou, eu tirei ele do plástico e já li. Eu tava terminando de ler Se Deus Me Chamar Não Vou, e eu já emendei nesse. E infelizmente eu não gostei tanto quanto eu gostaria de ter gostado. É um livro bom, é um livro gostoso, só que eu queria ter amado e eu não amei. Mas enfim, a gente vai conversar um pouco sobre ele agora. Bom, eu já falei aqui que eu amo histórias de trama familiar. E eu gosto muito de prosas poéticas e delicadas, e era o que me parecia sempre que eu via algum trecho do livro do Francisco. Acontece que essa prosa muito poética e muito delicada acabou por vezes me afastando da história. Por quê? Porque eu acho que o Francisco, ao querer compor uma história muito bonita, acaba pesando a mão em alguns momentos. Esse é o primeiro romance dele, ele já publicou outros depois desse. Eu confesso que eu não tenho muito interesse em nenhum, e eu já ouvi gente que ama esse primeiro falando que não gosta de nenhum dos outros. Mas de qualquer forma, mesmo que esse venha a ser o melhor livro dele, eu ainda acho que tem uma certa dose de imaturidade literária. Por quê? Porque ele pesa a mão em muita coisa, a gente tem algumas pitadas muito desnecessárias, reiterações o tempo todo. Por exemplo, né, O Arroz de Palma é um livro que é uma história de família. E não só contar a história da família, dos personagens que ele tá trazendo, ele faz análise sobre o que é uma família. E logo no início, o Antônio, que é o narrador da história, né, que é um senhor que tá fazendo 88 anos, ele é a 2ª geração da família retratada pra gente. A gente vai conhecer então a história dos pais dele, da tia dele, ele e os irmãos sendo a 2ª geração, e aí a gente já vai ter netos e bisnetos, mas o foco meio que tá ali na história da geração do Antônio e dos irmãos dele. Enfim, o Antônio vai contar essa história pra gente, e ele é chefe de cozinha e ele tá cozinhando um grande almoço para receber a família em comemoração aos 100 anos de casamento dos pais. Os pais já faleceram, mas ele quer promover um reencontro da família para comemorar esses 100 anos de casamento e para que a família se reconecte, porque tem muito tempo que eles não conseguem se encontrar todos, tá todo mundo meio perdido. E ao estar cozinhando e preparando esse almoço, ele vai apresentando pra gente a história da família. E ele vai falar muito no início que família é um prato difícil de preparar. Você tem que tomar cuidado com as doses, com os temperos, não pode passar do ponto, não pode meter a colher demais. Tudo tem que ser feito com cautela e parcimônia, e que se desanda é difícil de voltar a ser o que era antes. Isso é muito bonito quando ele fala a primeira vez.
mas ele vai falar a segunda, ele vai falar a terceira, ele vai falar a quarta. Cada vez que tem uma rosinha na família, ele vai falar, família é prato difícil de preparar. E eu acho isso tão imaturo e eu acho que perde a força, porque a primeira vez que ele falou foi tão bonito, só que com essa mania de repetição, parece que ele cisma com isso e ele não tem capacidade de trazer algo novo pra gente, sabe? Não me entendam mal, eu não quero malhar o autor nem a escrita, eu acho a escrita realmente bonita. É um livro muito bonito, eu gostei muito de ter lido, só que eu queria ter amado. Eu acho que quanto mais a gente lê, mais chatinha a gente vai ficando, e essas imaturidades narrativas acabaram me pegando mais do que eu gostaria. Mas eu ainda acho que é um livro que funciona perfeitamente bem para pessoas que não leem tanto, ou que não são viciadas em ler, ou que não têm a leitura como parte de sua profissão, como eu. Eu acho que ele é um livro simples de agradar. Eu realmente acho que ele agrada a maioria das pessoas. Eu é que tô ficando muito chata. Mas, enfim, agora a gente vai falar um pouco mais sobre a história dele. Bem, já contei sobre esse mote principal. E é isso então, o Antônio tá lá cozinhando um almoço e ele vai contando pra gente a história da sua família a partir dos seus pais e da sua tia Palma, que é a irmã de seu pai. Eles emigraram de Portugal para o Brasil, recém-casados, e trouxeram uma coisa muito especial na mala. Na verdade, a mãe dele, a dona Romana, trouxe escondida do pai, que nem sabia que ela tinha isso guardado. O que que é? O famigerado arroz de palma. Por que arroz de palma? Arroz de palma é um título que pra mim definitivamente não diz a que veio, mas tudo bem, porque logo que a gente começa a ler, a gente entende e ele se transforma muito poeticamente. É muito lindo. Por que arroz de palma? Porque é o arroz que a tia Palma deu de presente pro casal no casamento. Era uma tradição, né? Aquela história da chuva de arroz na porta da igreja. Então os pais do Antônio receberam essa calorosa chuva de arroz quando se casaram, e a tia Palma sentiu que tinha alguma coisa naquele arroz e ela catou grãozinho por grãozinho, juntou num pote de vidro e deu de presente pra eles. E o irmão dela ficou muito puto, né, que era o noivo e futuramente pai do Antônio, falou que aquele era um presente muito pão duro e que ela não tinha se esforçado. Enquanto isso, a cunhada, a recém-casada, achou aquilo de uma singeleza incrível. Eu confesso que eu amei, assim, eu achei belíssimo o gesto. Pensa que ela ficou lá catando grãozinho por grãozinho. E ela fala então que aquele arroz foi caído do céu e colhido da pedra, e que por isso ele é muito especial. Ela dá de presente pra eles e fala que esse arroz sempre vai trazer amor e fertilidade. O irmão fica muito puto, manda quebrar aquele vidro, jogar aquela porcaria fora, mas a Romana guarda e leva com ela quando eles se mudam pro Brasil. Tudo isso a revelia do irmão. E esse arroz vai estar presente também na história inteira, em vários capítulos de gerações da família. Sempre que a coisa tá ficando meio ruim, que eles estão querendo muito alguma coisa que não acontece, basta fazer um almoço com esse arroz aí colhido da pedra, que as coisas dão uma revigorada. Eu gosto muito dessa pitada, eu diria até de um realismo mágico, assim, de leve, mas que é o grande eixo do livro, né, e que torna tudo muito bonito. Então esse arroz de palma, ou arroz da tia Palma, tem até algumas edições gringas do livro que tem o arroz de tia Palma como título. Ele realmente é quase um personagem na história e tá presente aí em todas as gerações, tá presente em controvérsias também, porque Antônio é o primeiro de 4 filhos do casal e foi ele que ganhou o pote de arroz de presente. E os outros 3 filhos, em alguns momentos fingiam que não estavam nem aí, em alguns momentos ficavam muito bravos, falando que o Antônio sempre havia sido preferido, então o arroz também vai gerar discórdia. E aí ele vai reiterando que tudo isso é família, essas briguinhas também são parte da família. E aí, assim, como eu falei, a história é narrada por Antônio. Em alguns momentos do livro a gente tem uma primeira pessoa de outros personagens, mas bem de leve, como se o Antônio estivesse contando isso pra gente. E eu acho que a história ganha e perde com isso. Ganha por quê? Porque narrada por alguém da família, ela se torna mais humana. O Antônio é muito humano e até um personagem, eu diria, um pouco difícil de cativar. Por quê? Porque ele que tá narrando a história, ele narra do jeito dele, ele vai puxar o saco dele, e eu acho ele bem prepotente. Tem um momento muito bom do livro em que ele leva uma secada da tia Palma, porque ele tá lá reclamando que ele faz de tudo pra juntar a família e os irmãos, mas ninguém faz a sua parte. Ou seja, ele sempre acha que ele tá cuidando de todo mundo, que ele tá fazendo dele, e ele vai se achar por isso. E a tia Palma já fala assim, pode parar, porque quando fulano de tal veio, foi você que não veio, porque os seus compromissos são sempre mais importantes. Só que a gente tá na cabeça do Antônio o tempo todo, então a gente vai acompanhando essa prepotência dele, e isso vai ficando chato por vezes. Outras coisas que acontecem por ser ele que tá narrando.
humanidade, por assim dizer, né? Ele vai cometer erros, mas é ele mesmo que tá contando a história, então ele vai passar pano nos erros dele. Tem um momento de uma traição muito grave que ele vai cometer aqui, e isso assim, é pincelado no livro. Tipo, ele fez essa traição, mas ele concorda que não foi nada demais e que não tem problema nenhum, e vida que segue. E eu, tipo, até o fim do livro eu tava assim, mas cacete, ele traiu 2, 3 pessoas, sabe? Isso não foi legal, e ele simplesmente passou por cima. Tipo, a família é prato difícil de preparar, na família às vezes a gente comete alguns deslizes e vida que segue. Sendo que não, sabe? Mas ok, isso tudo é muito coerente com o fato de que é ele que tá narrando. E eu acho que sim, a gente ganha em humanidade, só que eu acho que a gente perde em uma questão de trama familiar. Se o livro fosse narrado por uma terceira pessoa onisciente, eu acho que a gente poderia ter muito mais acesso, né, aos outros personagens, à vida deles, a pensamentos, sentimentos, os miúdos, né, da vida deles, que a gente perde porque quem tá contando é o Antônio não tem acesso a tudo isso. Então, repito, a narrativa do Antônio, ela é feita com coerência, tem essa dose de humanidade, mas eu acho que a gente perde um pouco no quesito tridimensionalidade dos outros personagens, pensando na hipótese do livro ter sido narrado em terceira pessoa onisciente. E enfim, gente, é basicamente isso. Como eu falei, é um livro poético, é um livro bonito. Eu acho que o autor pesa a mão nisso às vezes, acaba se repetindo demais, até eu já tô me repetindo aqui, mas enfim, não deixa de ser um livro que eu recomendo, porque é um livro gostoso, é um livro bonito, é um livro pra gente ler quando quer refrescar um pouco a cabeça, se distrair. Não é um livro que eu sinto que a história dele vai me marcar pra sempre, mas eu acredito que pra sempre eu vou ficar ecoando com essa história do família é um prato difícil de preparar, porque é mesmo, na verdade toda relação é um prato difícil de preparar, a gente tem que estar sempre tomando cuidado. Eu acho que a metáfora que ele faz com o preparo da comida é muito bonita. Se ele não repetisse tanto, ficaria ainda mais, mas não deixa de ser bastante bonita. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem aqui embaixo se vocês têm outras opiniões a respeito do livro, se vocês gostaram, se vocês não têm vontade de ler ou têm. Eu acho que é um livro que vale a pena, apesar de eu não ter achado ele tão perfeito quanto eu esperava que eu iria achar. E não se esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos e deixarem um joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!